ok? Vamos pegando a régua no transferidor, que a gente já vai começando aqui. Então, nosso assunto é polígonos. Oi? Pronto, olha só. Se não tiver transferidor, não tem problema não. Tem um pouquinho só aqui que a gente vai usar um minutinho assim, uma questãozinha que a gente vai usar o transferidor. Mas eu tenho um transferidor. Isso. Eu tenho um transferidor virtual aqui, então eu coloco. Quem está sem livro, gente, só uma coisinha. Eu estou disponibilizando todas as aulas, ok? Desde a semana passada, eu estou colocando os slides com atividade lá para vocês pegarem, para não ter desculpa de que eu não tenho livro. Não, não precisa. Okay? Não precisa copiar a pergunta e a resposta. Você vai acompanhando e coloca a resposta, porque depois o slide eu disponibilizo. Aí você vai lá e dá uma olhada no slide e vai respondendo. Então vamos lá. Então, nesse capítulo aqui, o que é que nós vamos estudar em relação a polígonos? Então, abra aí livro 4, página 4. Então, o que é que nós estudaremos nesse capítulo? Segmentos consecutivos e colineares, a gente vai entender o que é que significa isso. Linha poligonal, polígono, polígonos regulares, triângulo, quadriláteros notáveis, coordenadas de localização, o plano cartesiano, é um assunto que vocês vão gostar muito, que é esse coordenadas de localização e o plano cartesiano, os polígonos no plano cartesiano e figuras semelhantes. Okay? Então vamos lá. Introdução. Formas que lembram polígonos estão em diversos objetos do cotidiano, em construções arquitetônicas, em obras de arte e até na natureza. Então você vê aí exemplo, o casco da tartaruga ele tem essas formas poligonais. Olha aí a foto aí embaixo, tem o quê? Azulejos, não é isso? Usados. Ou até você vê nas igrejas. Nas igrejas vocês veem aqueles mosaicos que estão nos vidros das janelas. Então, os cascos de uma tartaruga, por exemplo, apresentam diversas formas que lembram polígonos. Também é comum observar peças com formatos de polígonos em revestimentos de piso, principalmente com formas de quadrados, retângulos, triângulos e hexágonos. Então, nesse capítulo, vamos estudar os polígonos e seus elementos, bem como classificá-los conforme a quantidade e medida dos lados, e analisar uma característica de seus ângulos internos e externos. E aí tem você saber aqui uma curiosidade. A palavra polígono é originada do grego poli e gono, que significa vários ângulos. Assim, um polígono é classificado pela quantidade de lados, vértices e pelos seus ângulos internos. Então, vamos começar a ver aqui. Ó. A gente vai estudar desde o princípio, ok? Então, os polígonos eles começam a partir daí. Segmentos consecutivos e colineares. Preste bastante atenção nisso, gente. Olha só. Nesse momento inicial, a gente não vai ter cálculo, mas vocês precisam compreender a ideia que o livro vai passar para vocês. Então, vocês precisam saber o que significa, qual é o significado de segmento consecutivo e segmento colinear. Então, vamos lá. Eu tenho uma figura aí que tem um segmento de A até B e de B até C. Observe que os pontos A e B são as extremidades do polígono, ou são as extremidades do segmento AB. No livro 3, se eu não me engano foi livro 2, nós estudamos partes de uma reta. E nós estudamos lá desde o início de polígonos, que foi a parte de geometria inicial. Então a gente viu ponto, reta e plano. E a reta, nós vimos as partes de uma reta. Vamos relembrar aqui, ó. Quais são elas? Se eu tenho duas extremidades, por exemplo, eu tenho uns pontos que determinam duas extremidades, esse aqui é chamado de segmento. Então,
Vai puxando da mente. Então, isso é um segmento de reta. Se eu tenho uma reta do qual eu tenho origem e ela passa por um ponto sendo infinita, passando por esse ponto, eu tenho isso aqui, ó, uma setinha indicando a direção. Então, eu tenho uma semirreta. Então, lembrando aí, reta, segmento de reta e semirreta. Agora, se eu tenho agora infinito nos dois sentidos passando por esses dois pontos, eles não são mais extremidades. Então, ele é tanto infinito num sentido como em outro. A semirreta é infinito em um único sentido. Então, olha só, a seta indica a direção de qual ele é infinito. O ponto A é chamado de extremidade, é o ponto de origem, e ele passa por B. Ele é infinito no sentido B, por isso ele é uma semirreta. No primeiro exemplo que eu tenho aqui, eu tenho A e B sendo as extremidades dessa reta. Se elas têm essas extremidades, ela já não é mais reta, porque ela é finita. Ela tem origem e tem fim, portanto, ela é um segmento de reta. Então, vale lembrar que a simbologia é diferenciada. Eu tenho somente um tracinho. Aqui em semirreta, um tracinho e uma setinha indicando a direção em que ela é infinita. E aqui eu tenho uma reta que passa pelos pontos AB, ou seja, ela é infinita nos dois sentidos. Então, aqui é uma reta. Ok? Lembraram? Então, vamos lá. Então, os pontos A e B, voltando aqui para esse desenho, os pontos A e B são as extremidades do segmento AB. Os pontos B e C são as extremidades do segmento BC. O ponto B é a extremidade comum. Quando a gente fala em extremidade comum, é porque a gente está falando que o ponto B, ele tanto pertence ao segmento AB, como pertence ao segmento BC. Então, quando eu tenho dois segmentos que tenham um ponto em comum, nesse caso aí o ponto B, nós dizemos que esses dois segmentos são chamados segmentos consecutivos. E aí ele vai dar aqui, um conceito para segmento consecutivo. O que seria? Dois segmentos são consecutivos se possuírem uma extremidade comum. Então, o ponto B é a extremidade comum do segmento AB e BC. Portanto, o segmento AB e BC, eles são consecutivos. E aí temos o outro aqui, observe o segmento DE e EF. Os segmentos DE e EF são consecutivos porque possuem a extremidade E em comum. Está vendo aqui? Então, o ponto E é a extremidade comum entre o segmento DE e EF. Note, nesse caso, que além de serem consecutivos, eles estão na mesma reta. O que acontece de ser diferente desse primeiro desenho aqui, Nesse primeiro desenho, eu tenho a reta, esse segmento que participa que faz parte dessa reta, segmento AB, e aqui eu tenho uma outra reta, Então, o segmento AB e BC, eles não estão na mesma reta, eles estão em retas diferentes. Porém, eles são consecutivos porque tem um ponto B, que é a extremidade comum. Já aqui, no outro exemplo daqui de baixo, eu tenho uma única reta. E se os segmentos DE e EF estão em uma única reta, ali, pertencem a uma mesma reta, eles são chamados colineares. Então, a palavra colinear, co significa mesma. Linear, você já sabe, já está quase falando. Linear, linha. Ou seja, o que são segmentos colineares? São segmentos que estão na mesma linha, ou seja, são segmentos que pertencem a uma mesma reta, contidos em uma mesma reta. Olha o conceito aí embaixo. Dois segmentos de reta são consecutivos,
dois segmentos de reta, desculpa, consecutivos são colineares quando estão contidos em uma mesma reta. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Continuando. Linha poligonal. Quando temos dois ou mais segmentos de reta coplanares, e aí você vai ver o que? O que é que significa coplanar? No próprio livro de você já está dizendo cá embaixo. Ó, botei bem aqui. Coplanar é um conjunto de planos de ponto no espaço que é dito... desculpe, é porque eu estou querendo ler da minha forma e aí está aparecendo de outra. Coplanar é que eles pertencem ao mesmo plano, ok? É um conjunto de pontos no espaço. Um conjunto de pontos no espaço é dito coplanar se todos eles estão em um mesmo plano geométrico. Lembra de plano? Quando nós estudamos plano, o que é um plano? Quem lembra? Se vocês puxarem um pouquinho da mente, ponto, reta e plano, eles não têm definição. Nós podemos representar, nós podemos dar exemplos, mas não podemos definir. É um ente geométrico, ok? Vamos dizer assim, fundamental da geometria. Então, um plano ele é sempre representado por uma letra do alfabeto grego, lembra? Alfa, beta, gama. Então, se eu tenho pontos que pertencem ao mesmo plano, eles são chamados pontos coplanares. Então, vamos lá. Quando temos dois ou mais segmentos de reta coplanares, ou seja, as retas que estão no mesmo plano, consecutivos e não colineares, em cada uma das extremidades pertence, no máximo, dois segmentos de reta, temos uma figura denominada linha poligonal. Então, tá aí. Linha poligonal, gente, não pode ter de forma alguma curva. Ele é só formado por segmentos de reta. Então, os segmentos AB, BC, CD, DE são consecutivos? São. São colineares? Não, que eles não pertencem a uma mesma reta, não estão contidos na mesma reta. Mas esses pontos A, B, C, D e E, eles são coplanares porque estão pertencentes ao mesmo plano. Ó, vamos lembrar aqui de plano? Ó, plano a gente simbolizava assim, ó. Por exemplo, esse aqui era um plano alfa. Então, os pontos A, B, C, D e E, eles são coplanares, eles pertencem a um mesmo plano. Então, eu tenho aí um exemplo de uma linha poligonal. Desliga o microfone, gente. Olha lá. Página do livro sempre aí ao lado, ok? Uma linha poligonal ela pode ser classificada. Agora vamos à classificação. Olha lá. Pode ser classificada em aberta, se a extremidade inicial do primeiro segmento não coincide com a extremidade final do último segmento. Então, você repara aqui, ó, que o A e o F eles não se coincidiram. Ficou aberto. Então, eu tenho uma linha poligonal aberta. Ou fechada, se a extremidade inicial do primeiro segmento coincide com a extremidade final do último segmento. Quem é o primeiro segmento? M. MN, P, Q, R. E o R, o segmento de R até M coincidiu, tá vendo? Então, fechou, eu tenho uma linha poligonal fechada. Então, linha poligonal aberta, linha poligonal fechada. Também é possível classificar a linha poligonal de outra maneira. Se a linha poligonal ela pode ser simples ou não simples. Alguns ainda chamam de entrelaçada. Então, por exemplo, esse daí eu tenho uma linha poligonal simples. FM, MH, HP, PJ. Então, simples quando os únicos pontos em comuns são os lados, a dois lados são os vértices. E não simples quando os pontos em comuns a dois lados são um ponto além dos vértices. Então, repare que
houve aqui ó, um ponto onde os dois segmentos se cruzaram. Quais foram esses segmentos? O TU e o VX, formando esse ponto Z. Então, quando eu tenho dois segmentos cruzando um ao outro, ele deixa de ser uma linha poligonal, ok? Simples, é uma linha poligonal não simples. Então, eu posso classificar aqui ó, como uma linha poligonal fechada não simples. Esse primeiro aqui seria uma linha poligonal aberta simples. Ah, mas eu posso ter uma linha poligonal aberta e não simples? Aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui eu tenho uma aberta não simples. Ok? Vamos ver aqui umas questões para ver se vocês compreenderam. Na página 7 do livro. Então, estão vendo aí, né? Inicialmente, a gente tem puros conceitos. No plano geométrico a seguir, indique. Vocês estão vendo aqui? Vamos analisar primeiro a figura antes de responder. Eu tenho plano. Que plano é esse? Alguém responde aí para mim. Que plano é esse? Olha o plano simbolizado aqui. Como é que eu leio o nome desse plano? É esse símbolo aqui, ó. Plano alfa. Quais são as retas que eu tenho aí? Vamos lá. Então temos aqui o seguinte, eu tenho um plano alfa, eu tenho as retas R e S, eu tenho os pontos A, B, C, M e D. Lembre-se do detalhe. O plano é sempre simbolizado por uma letra do alfabeto grego. As retas são simbolizadas por letras minúsculas do nosso alfabeto e os pontos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. O que é que ele quer? Um par de segmento de reta consecutivo e não colinear. Então tem que ter um ponto, uma extremidade em comum e não pode pertencer à mesma reta. Então, por exemplo, eu vou dar aqui, ó, AM e MD. Tem vários aí, eu quero que vocês me deem outro. Me dá outro aí, par de segmentos. Repete para mim, por favor. São segmentos, lembre-se, são segmentos. Segmento, ó, olha como o professor escreveu aqui. Me dá outro pai. AM e MB. Outro par, diferente. Isso. Isso. MC e DM. Qual é a extremidade comum? O ponto M. Então, muito bem. Então, se você observar, eu tenho como pegar vários aí. Agora ele quer o seguinte, um par de segmentos de reta que sejam consecutivos e colinear. Tem que ter uma extremidade comum e tem que estar na mesma reta. Agora, me diz aí. Tem que estar na mesma reta. Olha o que o professor está falando. Tem que ser consecutivo, tem que ter uma extremidade comum e tem que estar na mesma reta. Gente, você tem duas retas, reta R e reta S. Ou ele tem que estar na reta R ou ele tem que estar na reta S. Não pode estar nas duas. Repete, por favor. B
Gente, vou falar de novo. Ah, muito bem. BM e MD. Gente, tem que estar na mesma reta. Eu falei para você, olha a reta R aqui, ou a reta S. Olha a reta R, ou tem que estar em uma, ou tem que estar em outra. Lembre, ó, consecutivo. Tem que ter uma extremidade comum. Quem é a extremidade? M. Quem é a extremidade aqui? M. Colinear. Colinear é que tem que estar na mesma reta. Ou ele está na reta R, ou ele tem que estar na reta S. E quando não é colinear, tem que ser consecutivo e não colinear. Ou seja, tem que ter uma extremidade comum, mas não pode estar na mesma reta. Me dá outro exemplo aí. Tem mais um. E AC não. AC e CA é o mesmo segmento, gente. AD, ó, tem alguma coisa que liga de A até D? Olha para o desenho. AM e CM. Muito bem. Então, AM e CM. Gente, você não pode dizer AD ou AB ou DC. Eles não estão na mesma reta. Tem outros aqui também, ó. AC e CM. Quem seria a extremidade comum? O ponto C, ó. Você tem que ver a extremidade comum. Aqui é M, ó. Estão na mesma reta, AC e CM? Estão. Então, eles são consecutivos e colineares. Vamos lá. Questão de número 2 aí. Classifique essas linhas poligonais a seguir em simples ou não simples. Em seguida, indique a quantidade de vértices e lados que cada uma delas tem. Os vértices são os pontos, vamos lembrar aqui. Os vértices são os pontos e os lados são os segmentos de reta. Então, primeira linha a gente vai classificar em simples, ok? Ou não simples. Depois a gente vai dizer quantos vértices ela tem. Depois nós vamos dizer quantos lados ela tem. Bora lá. A letra A é o quê? Simples ou não simples? Pronto, é simples. Agora a gente vai dizer quantos vértices ele tem. Aí você vai contar o número de pontos. Conta de novo. 13. Ó, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem mais. É porque aqui é segmento. 14, 15. Então são 15. 15 vértices. Quantos segmentos? Aí você vai contar os lados da figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14 segmentos. Ou 14 lados. Vamos lá. Na segunda figura, é simples ou não simples? Tem algum lado passando por cima do outro aí? Não. Repare embaixo o não simples como é que é. Então essa letra B é simples. Bora lá. Quantos vértices ele tem? 16. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muito bem. 16 vértices. Quantos lados? Vou dar uma dica para vocês. Isso, vou dar uma dica. Quando a linha poligonal é simples e fechada, que essa daí é fechada, tá vendo? A letra A, ela é aberta e simples. A letra B é fechada e simples. Quando a linha poligonal é fechada e simples, o número de vértices é o mesmo número de lados. Sempre, gente, sempre. Letra C. Não simples. Conta aí, quantos vértices são? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vértices. Quantos lados? Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lados. Anota aí. Para a questão 3, vocês vão precisar de uma régua. Ok? Mas é coisa bem simples, gente. No caso aqui, ó, unindo os pontos em cada item, construa. O que é que ele está querendo que você faça aí? Você vai ligar os pontos, mas de acordo com a regra que ele deu. Ah, professor, qualquer ponto não tem ordem, contanto que forme o desenho que ele quer. Uma linha poligonal simples e aberta. Então, posso fazer assim, ó. Uma linha poligonal simples e aberta. Tá vendo? Com a régua, viu, gente? Aqui eu não tenho como usar uma régua. Eu vou tentar. Vou pegar minha régua aqui. Para botar em cima do... Letra B. Uma linha poligonal simples e fechada. É quase que o mesmo desenho, eu só vou fechar, não é isso? Então eu vou ligar de A para E. Ó, usando uma régua. Fica bonitinho aí, tá vendo? Tá aí. Simples e fechada. Letra C. Uma linha poligonal não simples. Como ele não fala se é aberta ou fechada, vamos fazer de acordo com o que a gente quiser. Vamos fazer, nesse caso aqui, deixa eu ver a letra D. Uma linha que não pode ser considerada uma linha poligonal. Para ser poligonal, tem que ser formados apenas de segmentos de reta, não é isso? Então, se eu fizer qualquer curva aí, ele deixa de ser poligonal. Então, na letra C, uma linha poligonal não simples. Não simples é só eu fazer um jeito de um lado passar pelo outro. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu ligar o A para o D, depois eu ligo o D para o B, depois eu ligo o B para o E. Ó, cortei um lado, deixou de ser simples. Ela agora é não simples. Ó. Então, essa daí é aberta
e não simples. Se eu quisesse fechado e não simples, eu só ligaria do A para o C. E no caso da letra D, é uma linha que não pode ser considerada linha poligonal. Eu posso fazer assim, ó. Fez curva, deixa de ser poligonal. Ó. Apareceram curvas no desenho, não é mais linhas poligonais, não são mais linhas poligonais. Ok? Diga. É. Vamos lá. Continuando. Una todos os pontos da figura a seguir, de modo a obter uma linha poligonal simples e aberta, com 6 vértices e 7 lados. 6 vértices e 7 lados. Então, os vértices serão as extremidades, ok? Então, nesse caso daqui, ó, 1, 2. Então, primeiro vértice, segundo vértice. 3, extremidade aqui, ó. Eu posso colocar aqui, ó, A, B, C, D, outro vértice. E. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ele quer que una todos os pontos. Vai ser... Seis. F, cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tenho 6 vértices. Vai ser um desafio para a gente aqui, ó. Fazer 6 vértices com 7 lados. Deixa eu ver quantos lados já tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu fizer isso aqui, ele vai ter 7 lados. F, G, H. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas ele não tem 6 vértices. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou deixar essa questão 4 aí como desafio para quem é que vai conseguir ligar aí todos os pontos formando 6 vértices e 7 lados. Eu consegui 7 lados, mas não consegui 6 vértices. Vou deixar essa questão aí como desafio para quem que vai fazer o desenho para apresentar na próxima aula. Certo? Então, pega essa questão aí. Tem que criar uma linha poligonal simples e aberta com 6 vértices e 7 lados. Eu tentei aí, mas consegui 7 lados. Mas, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 vértices. Pronto, eu vou passar. Não esqueçam que eu vou colocar o slide lá com a atividade para vocês fazerem, certo? Para não ficar tentando, vai copiar, professor. Depois pega lá no slide e vê quais são os exercícios. Polígono. Vamos lá. O que é um polígono? Polígono é a união entre uma linha poligonal simples, fechada, e a região do plano por ela delimitada, ou seja, tudo que está no seu interior. Ok? Veja algumas figuras geométricas que são polígonos e outras que não são polígonos. Então, vocês estão vendo aqui, ó, polígono, eu tenho que ter linha poligonal.
fechada, ou seja, não pode ter curva, e a região no seu interior. Se os lados se entrelaçaram, ou seja, se passaram um pelo outro, deixou de ser um polígono. Então você tem aqui, ó, polígonos e não polígonos. Por que esse daqui não é polígono? Porque está aberto. Linha poligonal fechada. Polígono tem que ser fechada e simples. E o terceiro aqui não é polígono porque é o quê? Eu tenho essa curva aqui, ó. Então ele deixou de ser polígono. Vamos lá. Aqui tem uma curiosidade. Os gráficos, inicialmente dos videogames, eram através de figuras poligonais. Depois vocês leem aí como curiosidade, isso é muito bom para entender como é que funcionam os jogos hoje. E os elementos de um polígono. Isso daqui que é o mais importante para a gente nesse momento. Em um polígono identificamos os segmentos, os seguintes elementos. Vértices, que são os pontos em comuns de dois lados consecutivos. Então os pontos, tá vendo? Quando a gente desenhou lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 vértices. Tá vendo que é uma linha poligonal fechada e simples? Logo, o número de vértices tem o mesmo número de lados. Lados são os segmentos de reta que delimitam o polígono. Então, ó, eu tenho um lado, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Essa figura aí eu tenho 5 vértices e 5 lados. Então, só voltando aqui ao que o professor falou. Toda linha poligonal simples e fechada é um polígono. Então, nessa linha poligonal simples e fechada, o número de vértices vai ser o mesmo número de lados. Os ângulos internos, que são essas aberturas formadas por esses lados no interior do polígono, tá aqui, e o ângulo externo, ok? Esse ângulo externo eles são formados pela abertura no exterior da figura. E as diagonais, que são os segmentos de reta que unem dois vértices que não são consecutivos. Então, ó, por exemplo, quem é o vértice consecutivo? É esse aqui? É esse. Mas a diagonal ela vai unir vértice não consecutivo. Então, ó, esse daqui, esse daqui, esse de cá, esse e esse. Então eu tenho diagonais. Diagonais são segmentos que unem vértices não consecutivos. As diagonais de um polígono podem estar contidas no interior ou no exterior. Observe um exemplo. Então você tem aí uma diagonal nessa figura daí, ó. Ela está no exterior da figura. Polígonos côncavos e polígonos convexos. Os polígonos são figuras geométricas planas e fechadas que limitam uma região do plano denominada de interior do polígono ou região interna do polígono. Então essa região aqui, ó, é a região interior do polígono. Se todo segmento com extremidades pertencente ao interior, isso é um teste que vocês têm que fazer para vocês saberem se esse polígono é convexo ou côncavo, ok, gente? Só funciona com segmento que está no interior do polígono. Então, se eu desenho um segmento no interior desse polígono, ok? Caso esse segmento fique contido dentro da região, se ficar totalmente dentro da região toda vez que eu desenhar, esse polígono é chamado de polígono convexo. Se ele cortar ambos os lados, ele passa a ser chamado de polígono côncavo. Observe o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer aqui alguns desenhos só para vocês entenderem como é que eu vou classificar. Então, por exemplo, eu tenho esses polígonos aqui, ó. Se eu faço desenhos, ou segmentos, desculpe, não desenhos. Se eu faço segmentos no interior desse polígono,
e ele fica delimitado em realmente seu interior, ele é chamado polígono côncavo. Então, por exemplo, eu tenho um ponto A e tenho um ponto B. Eu vou unir esses dois pontos por esse segmento. Desculpe, saiu torto assim porque é feito à mão livre, ok, gente? Então, ó, eu tenho um ponto C, eu tenho um ponto D. Se eu unir esses dois pontos e ele ficar no seu interior, esse daqui é o chamado polígono, o que eu falei aí? Diga aí. Convexo, não é isso? Então, esse daqui é um polígono convexo. Já é o seguinte, ó. Ah, mas se eu fizer aqui um ponto A e fizer aqui um ponto B e ligar, ele não vai cortar. Tudo bem, mas em algum momento ele vai cortar. Ó. Tem um C e tem um D aqui. Quando eu unir esses dois pontos, o que é que vai acontecer? Esse segmento vai cortar dois dos lados desse polígono. Então, aí, a partir daqui, ele passou a se chamar polígono côncavo. Ok? Então, essa é a diferença entre polígono côncavo e polígono convexo. Mas tem uma maneira mais fácil de você entender. Todo polígono côncavo, você vai perceber que ele tem essa reentrância aqui no seu interior. Por exemplo, as estrelas são polígonos côncavos. O pentágono, por exemplo, aqui, ó, polígono, o pentágono, ele é um polígono convexo, certo? Vamos lá. Então, aí eu tenho um exemplo de outros polígonos que eu quero que vocês classifiquem. Por exemplo, esse aí, laranja, que vocês estão vendo aqui, ele é um polígono côncavo ou convexo? Me diz aí. Esse é convexo, gente. Esse é polígono convexo. Você pode colocar qualquer ponto aqui, unir esses dois pontos, ele nunca vai cortar os lados. Os pontos, lembrando, tem que estar no interior da figura. Então, esse polígono aqui, ó, é um polígono convexo. Esse verdinho aí em cima é côncavo ou convexo? Isso, ó. Se você fizer um ponto aqui, ah, esse aqui não cortou. Mas se você fizer esse aqui, ó, ele vai cortar dois lados. Eu boto um ponto aqui e boto um ponto aqui. Então, esse daqui é côncavo. Essa estrelinha aqui azul, ele é o quê? Polígono côncavo ou convexo? Côncavo também, ele é um polígono côncavo. E esse daí amarelinho é o quê? Côncavo ou convexo? Isso, polígono convexo. Diga. A gente pode também definir dessa forma, ok? Mas se vocês reparem, se você for dessa maneira aí, você pode acabar se atrapalhando. Você pode botar assim, ó. O convexo, ele não tem essa reentrância aqui, ó, ele não tem esses vértices que adentram ao polígono. Então, quando você fala elevado, fica complicado de você compreender, porque, por exemplo, nesse polígono aqui, ó, esse vértice está elevado em relação aos outros. Entendeu? Então, ó, você vai reparar que eu vou ter sempre um vértice indo em direção ao interior do polígono. Se eu tenho um vértice indo ao interior do polígono, ele passa a ser chamado de côncavo. Ó, é o que acontece aqui. E polígono convexo, não.
ele sempre está se expandindo para o exterior do polígono. É uma outra maneira de entender. Então, esse é o polígono convexo. Vamos lá. E a nomenclatura? É outra coisa que vocês têm que memorizar aí. O polígono eles se classificam de acordo com o número de lados. Então, se o polígono tem 3 lados... Oi, diga. Volto. Bom, o polígono convexo... Olha o que ele vai dizer aqui. Ó. Eu vou ler a questão, depois vou explicar mais uma vez. Deixa eu apagar até tudo aqui. Ó. Bom, se todo segmento com extremidades pertencente ao interior de um polígono estiver inteiramente contido nessa região interior, trata-se de um polígono convexo. O que é que ele está dizendo? Ó, eu faço um segmento, que é isso que ele está fazendo aqui, ó. Eu faço um segmento, esse segmento que está aí vermelho, e esse segmento está totalmente contido no interior do polígono. Se ele está contido totalmente no interior do polígono, ele é um polígono convexo. Então, esta figura que a gente está vendo aí é um polígono convexo. Mas, caso algum segmento não fique inteiramente contido na região interna, o que foi que aconteceu quando ele fez esse segmento aqui, ó, esse segmento vermelho? Repare que uma parte desse segmento vermelho saiu do polígono. Ele ficou uma parte na região externa. Esse polígono é chamado de polígono côncavo. Então a ideia inicial é: faça um segmento. Ele ficou totalmente no interior? Sim. Então ele é convexo. Então eu vou dizer que esse polígono daqui ele é convexo. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, nesse verde aqui em cima. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Faça um segmento. Repare que esse segmento que eu fiz aí, esse segmento preto, uma parte dele ficou no exterior da figura desse polígono. Então, esse é um polígono côncavo. Ok? Vamos lá. Voltando. Outra aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, outro segmento. Repare que... Cadê? Deixa eu fazer para cá. Só um minutinho, gente. Repare que eu vou fazer um segmento aqui. E uma parte dele está todo descalibrado na minha canetinha. Então, ó, eu vou fazer aqui um segmento. E ele vai cortar os lados. Ou seja, uma parte do segmento está no exterior. Se uma parte do segmento está no exterior, esse polígono aqui é o quê? Um polígono côncavo ou convexo? Ele é côncavo. Isso. Mas, se eu faço um segmento e ele vai ficar sempre no interior do polígono, ele é um polígono o quê? Convexo. É isso que vocês têm que prestar atenção. É só isso. Então, a única coisa a diferenciar... E aí, mais alguém falou, ah, professor, se eu tiver vértices elevados? Não vá por essa ideia, ok? Eu posso olhar a ideia assim, ó. Os vértices, eu sempre tenho, nos polígonos côncavos, eu tenho sempre vértices que tentam adentrar o polígono, ou seja, tentam ir para o interior do polígono. Aí eu também tenho uma ideia de polígono côncavo. Já no convexo... Oi? Ah, que bom. Então, se eu tenho segmentos ou vértices que estão sempre indo para o exterior da figura, ele é um polígono convexo. Compreendeu agora? Nada. Vamos lá. Nomenclatura. Então, como eu estava falando, os polígonos eles são classificados de acordo com o número de lados que ele tem. Então, vocês vão classificar os polígonos
Então, se um polígono tem 3 lados, ele é um triângulo. 4 lados, ele é um quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. Dá um print nessa tela aí para quem tiver principalmente sem livro, é bom ter essa parte daí. 13 lados é um tridecágono. Geralmente a gente não estuda o de 13, o de 14, nem o de 17, nem o de 18, nem o de 19. Mas aqui tem, então olhem aí e aprendam. 13 lados o tridecágono, 14 lados o tetradecágono, 15 lados o pentadecágono, 16 lados o hexadecágono, 17 lados heptadecágono. Repare que a partir de 10 lados, ok? Eu venho trazendo o sufixo decágono, tá vendo? Ou a partir de 11, no caso. Então, tem um decágono que é 10, um decágono 11, dodecágono 12, tridecágono 13, tetradecágono 14, pentadecágono 15, hexadecágono 16, heptadecágono 17. Então, você já viu aqui, ó, o tetra, o tri, o penta, o hexa, você já tem a referência. Hexa, 6 vezes. Penta, 5 vezes. Hepta, 7 vezes. Aí é só você lembrar dos campeonatos. Ó, pentacampeão, 5 vezes campeão. Tá vendo? Octodecágono, 18 lados. Eneadecágono, 19 lados. E o icoságono, esse daí é o único que foge o nome. O icoságono é um polígono de 20 lados. Ok? Vamos lá. Continuando, aí temos um aqui. A quantidade de lados, vértices e ângulos internos ou externos de um polígono é igual, por exemplo, um decágono que possui 12 lados, portanto ele tem 12 vértices, 12 ângulos internos e 12 ângulos externos. Eu falei para vocês da linha poligonal fechada, ok, e simples, o mesmo número de vértices vai ser o mesmo número de lados. Aí agora vocês já acrescentam. Em um polígono simples, convexo, ok? O mesmo número de lados vai ser o mesmo número de vértices, de ângulos internos e de ângulos externos, ok? Então, por exemplo, aí você tem um dodecágono. Dodecágono é um polígono de 12 lados, 12 vértices, 12 ângulos internos e 12 ângulos externos. Ah, como é que eu consigo enxergar o ângulo interno, professor? Aqui o ângulo interno, ó. Esse é um ângulo interno dele. E o ângulo externo, para conseguir um ângulo externo, eu vou prolongar essa linha aqui, ó, por exemplo. Aqui vai ter o ângulo externo. Então ele vai ter 12 ângulos internos e 12 ângulos externos. E você sabia, geralmente não se nomeiam polígonos com mais de 20 lados. Um polígono com 25 lados, por exemplo, é chamado simplesmente de polígono de 25 lados. Então, para não ficar perguntando, como é que se chama o polígono de 21 lados? Não tem nome. Eu simplesmente vou dizer para ele, esse é um polígono de 21 lados. O polígono de 100 lados é um polígono de 100 lados. Não tem um nome para ele. Vamos lá, vamos fazer aqui algumas questões. Parece só? Pois vocês vão aprender agora que a bola de futebol, o nome matemático dela é icosaedro truncado. Quando vocês forem jogar futebol com seu colega, você pergunta para ele assim, cadê seu icosaedro truncado? Ou você pergunta para ele, olha, eu tenho um tronco de icosaedro em casa. Então, bora lá. Qual o nome do polígono convexo cujo número de lados é o dobro do número de vértices de um heptágono? Quem é que tem um número... Quem é que tem um dobro... qual é o dobro de vértices do heptágono? Um heptágono tem quantos vértices? 7. Tetradecágono. Por quê?
como ele está dizendo que é o dobro do número de vértices do heptágono, o dobro do número de vértices do heptágono é 2 vezes 7, 14, não é isso? O polígono que tem 14 lados ele é chamado de... Quem falou aí? Repete. Tetradecágono. Polígono de 14 lados. A figura geométrica espacial a seguir é chamada de icosaedro truncado. Quais são os nomes dos polígonos que tem aí na face? Eu tenho 2 polígonos. Quais são os nomes dele? Diga. Não. Não, o de 8 faces é o octaedro. Ó, é porque é o seguinte, ó. Ele não é o icosaedro não. O dodecaedro, que é de 12, o octaedro, que é o de 8 faces, ele tem todas as faces iguais. Okay? E todas as faces são triangulares. Aqui eles não são triangulares. Quais são as figuras geométricas que aparecem aí? Quais são os 2 polígonos que aparecem aí? Isso. Então ele tem 2 polígonos que aparecem aí, que é o pentágono e o hexágono. O octaedro, que foi aquele do teste, ele tem 8 faces triangulares. Entendeu? Icosaedro é porque ele tem 20 faces. Por que truncado? Porque ele mistura 2 polígonos. Quem são eles? O pentágono e o hexágono. E aí é a nossa bola de futebol. Então, a nossa bola de futebol é uma figura poligonal chamada icosaedro truncado. Ou quem preferir chamar tronco de icosaedro. Vamos lá? Vamos continuando. Utilizando uma régua, construa um hexágono côncavo. Vocês vão fazer com a régua. Um hexágono tem quantas faces, gente? 6, não é isso? Tem 6. Para ser côncavo, ele tem que ter aqui um dos vértices adentrando o polígono, lembra? Para ser, ó. Então eu posso fazer assim, ó. 2, 3, 4, 5, aí, pronto, 6. Ó, 1, B, C, D, E e F. Olha aí, um hexágono, porque ele tem 6 faces, 6 lados, e ele é côncavo, porque se eu fizer aquele segmento, aquela ideia do segmento, ó, e esse segmento tiver na região interna e na região externa, ele é um polígono côncavo. Então tá aí a ideia da questão 7. Eu tinha até feito uma animação. Deixa eu apagar aqui para ver como é que ficaria a minha animação. Olha aí minha animação, como é que seria. Tá vendo? Também é uma outra forma aí, ó. Tá vendo? Tem 6 vértices. Tá vendo? Ele é um hexágono. E ele é côncavo porque se eu cortar aí, ó, um dos lados, com um segmento, tem uma região interna e região externa, ele é côncavo. E a questão 8. Usando uma régua, construa um polígono convexo. Convexo, eu não posso ter nenhum vértice indo para a região interior do polígono, de 8 lados. Esse aqui eu lembro que eu fiz uma animação. Vamos lá, ó.
Dá para ver aí? Pronto. Eu tenho um polígono de 8 lados, 8 vértices, e ele é convexo. Qual é o nome desse polígono? Octógono. Octógono. Não fala tágono, não. Octógono. Então, octógono. Quantos vértices tem esse polígono? Lembra que o professor falou? O número de vértices é o mesmo número de lados, o mesmo número de ângulos internos e ângulos externos. Então, quantos vértices ele tem? Isso. Quantos ângulos internos ele tem? Pronto. Quantas diagonais podem ser traçadas a partir de um vértice? Vamos fazer as diagonais. Lembre-se que diagonais, eles unem vértices não consecutivos. Conta aí comigo para ver quantas diagonais vão ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Tá aí, ó. Repare lá no interior dele, não tem um outro octógono bem pequenininho? Aqui, ó. Quantas diagonais foram que a gente contou aí agora? 20, não foi isso? 20 diagonais. Ou não é aqui não, nessa letra daqui não. Na letra A, quantas diagonais podem ser traçadas a partir de um vértice? Espera aí, deixa eu voltar aqui. De um vértice, a gente conta aqui, ó. A gente vai pegar, por exemplo, esse vértice A. Vamos chamar aqui de vértice A. Quantas diagonais saem aqui desse vértice A? 1, 2, 3, 4, 5. Isso. 5 diagonais. Quantas foram que a gente contou no total? 20 diagonais. Vamos lá. Polígonos regulares. Bom, repare que a gente não fez conta nenhuma até então, viu? Então, já sabe que tem que estudar. Com relação às medidas dos ângulos, classificamos os lados dos ângulos, classificamos os polígonos da seguinte forma. Ele pode ser equilátero, se todos os lados são congruentes. Quem me diz aí o significado da palavra congruente? Quem lembra aí? Quando um polígono tem todos os lados congruentes, o que é que significa isso? Toda vez que falar a palavra congruente, gente, é a mesma coisa que igual. Então, a palavra congruente significa igual. Então, quando eu digo assim, olha, o polígono ele é equilátero, é porque ele tem todos os seus lados iguais. E o polígono ele é equiângulo, se todos os lados são congruentes. Também se todos os seus ângulos são com medidas iguais. Então, para um polígono ser regular, eu tenho que ter um polígono equilátero e equiângulo, ou seja, todos os seus lados congruentes e seus ângulos também têm que ser congruentes. Tudo ok até aí? Então, quando o professor perguntar o que é um polígono regular, é um polígono equilátero e equiângulo. O que é que significa equilátero? Todos os lados congruentes. Equiângulo, todos os seus ângulos congruentes. Ok?
Observe os polígonos a seguir. O primeiro é equilátero. Como assim, professor? Por que o primeiro é equilátero? Repare que ele colocou um tracinho aí, ó, de A até F, de F até E, de E até D, de D até C, de C a B, de B até A. Repare que tem um tracinho, esse tracinho é o que faz essa indicação. Desliga o microfone, gente. Vai falar alguma coisa? Bora lá. Voltando aqui. Repare que esse tracinho daqui é a simbologia no qual eu estou determinando que as medidas dos lados são iguais. Tá vendo? Então eu digo que esse é um hexágono equilátero, porque todos os seus lados têm medidas iguais. Olha a outra figura, na segunda figura. Repare que os ângulos internos desse polígono, agora, eles também têm todos eles com medidas iguais. Como é que eu vejo isso? O mesmo tracinho agora está marcando o ângulo. Então eu estou dizendo que todos esses ângulos, com um único tracinho em todos eles, eu estou marcando que todos eles têm a mesma medida. Então eu digo que esse é um hexágono equiângulo, tem todos os ângulos congruentes. Já na terceira figura, olha só, todos os lados aí estão simbolizados por dois tracinhos, tá vendo? Quer dizer que todos os lados são iguais. E todos os ângulos internos aí estão marcados por um tracinho. Significa que eu tenho todos os ângulos internos também congruentes. Se ele tem todos os ângulos internos congruentes, logo os externos também vão ser. E todos os lados também congruentes, eu tenho um hexágono regular. Então, toda vez que eu falar, olha, o pentágono regular, por que ele é regular? Porque ele tem os seus lados congruentes e os seus ângulos congruentes, ok? Com medidas iguais. Então, aí eu tenho o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um triângulo regular. Ele tem todos os três lados com medidas iguais e seus ângulos internos também com medidas iguais. O quadrado também é um polígono regular, ó. Todos os quatro lados têm medidas iguais e seus quatro ângulos também têm medidas iguais. Então ele é um polígono regular. Os demais polígonos regulares não possuem nomes específicos, então somente o triângulo equilátero e o quadrado têm esse nome específico, está dizendo que ele é regular. Para indicar que ele é regular, basta acrescentar a palavra regular à sua nomenclatura, como foi acontecido aqui, ó, como que aconteceu aqui. Ele é um hexágono regular. Por exemplo, o pentágono regular, decágono regular, entre outros. E essa figura que eu também fiz aqui, ó, ele é um octógono regular. Todos os lados têm a mesma medida e seus ângulos internos também, então ele é um octógono regular. Deixa eu ver, eu não vou fazer isso aqui não, que é o passo a passo. Vamos lá. Vocês lembram de perímetro? Todo mundo lembra aí como é que calcula perímetro? Que a gente vai precisar daqui a pouco dele. Perímetro é o que mesmo? Quem lembra aí para mim? O que é perímetro? Não, a área é uma coisa completamente diferente. Perímetro. Ninguém vai lembrar, por favor? Perímetro é a soma da medida dos lados de uma figura plana, de qualquer figura poligonal. É a soma da medida dos lados. Daqui a pouco a gente vai usar ele. Bora lá. A soma dos ângulos internos de um decágono regular, então significa que ele tem os seus lados iguais e seus ângulos internos iguais. Determine a medida de cada um de seus ângulos internos e cada um de seus lados. O decágono é um polígono de quantos lados, gente? 10. Se ele é regular, o que é que eu vou ter que fazer para descobrir quanto é que mede cada lado dele? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o perímetro
que ele deu aí, que é 372 centímetros, e vou dividir pelo número de lados. Quantos lados o decágono tem mesmo? 10. Divisão por 10, 100 mil. O que é que eu faço? Desloco a vírgula uma casa para a esquerda. 37,2 centímetros. Então, o decágono regular de 372 centímetros de perímetro, cada lado mede 37,2 centímetros. E os ângulos como é que eu vou fazer no caso dos ângulos? A mesma coisa, ó. Ele está dizendo que a soma de todos os ângulos internos é 1440 graus. Quantos lados tem a figura? 10. Então, vou dividir por 10. Quantos lados? Não, quantos ângulos? Então, dividido por 10. Divisão por 10, 100 ou 1000. Eu vou deslocar uma casa para a esquerda. No caso aí eu tenho 0. Eu simplesmente tiro 0. Cada ângulo interno mede 144 graus. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta para ver se vocês estão atentos. Eu tenho um quadrado que tem perímetro igual a 28 centímetros. Quanto mede cada lado desse quadrado? Vou repetir a pergunta. Eu tenho um quadrado cujo perímetro é igual a 28 centímetros. Eu já somei todos os lados. Deu 28. Quanto é que mede cada lado? O quadrado tem quantos lados, gente? Faz aí a divisão, 28 dividido por 4 para ver se vai dar 14. Por que vocês estão falando 14? Tenham cuidado. Não fala porque o colega está falando. Faça o seu cálculo e responda. Eu tenho um pentágono, tem um pentágono, não, vou botar aqui. Eu tenho um eneágono. Eu tenho um eneágono de perímetro 72 centímetros. Quanto é que mede cada lado desse eneágono? Um eneágono regular, desculpe. Tenho que botar regular. Acabamos de falar do eneágono, você não prestou atenção. Mas eu falei. Alguém aí responde para mim, eneágono é um polígono de quantos lados? 9 lados. Está vendo aí que foi falado? Polígono de 9 lados. Então, quanto é que mede cada lado? Isso mesmo. Eu vou pegar 72 e dividir por 9, que vai dar 8. Então, cada lado desse eneágono regular, ele vai medir 8 centímetros. Então, presta atenção, viu? Nós estudamos nomenclatura do polígono. Vou voltar aqui só para você ver, ó.
Olha aí, ó. A tabela que eu coloquei aqui, ó, eneágono, polígono de 9 lados. Tá vendo? Presta atenção. Vamos continuando. Então, resolvido. Essa questão 10 eu vou deixar para vocês fazerem depois. A questão 10 e 11. Vamos ver triângulos aqui. Bom, triângulos. Agora vamos estudar especificamente dois polígonos, ok? Os triângulos e os quadriláteros. Vamos começar aqui pelos triângulos. Os triângulos são polígonos de 3 lados. Entre todos os polígonos, ele apresenta uma rigidez geométrica que os outros não têm, já que, uma vez construído, é impossível modificar a abertura de seus ângulos. Essa propriedade é bastante importante e é muito utilizado na carpintaria, na engenharia e na arquitetura. A construção da estrutura dos telhados, pontes, conhecida como tesoura ou treliça, é feita em madeira ou metal e composta de diversos triângulos. Então, se vocês repararem, olha aí uma ponte por onde passa aí esse trem. Ele é formado de triângulos porque é uma figura mais rígida da geometria. Okay? Então, por isso, ela é a mais utilizada. Tais triângulos impedem que sua estrutura seja abalada pelos ventos, por exemplo. Caso essa estrutura fosse constituída de quadriláteros, ela poderia se deformar com um vento forte. Então, tem aí os 1. O maior lado do triângulo, se existir, estará oposto ao ângulo de maior medida. Então, o maior lado sempre está oposto ao maior ângulo. O menor lado, se existir, vai estar também oposto ao menor ângulo. Então, o maior lado em um triângulo, sempre oposto ao maior ângulo. O menor lado, sempre oposto ao menor ângulo. Se um triângulo tiver lados de mesma medida, terá ângulos opostos de mesma medida. A gente vai estudar isso aqui devagarinho daqui a pouco. São os tipos de é a classificação dos triângulos. Quais são os elementos do triângulo? Basicamente são os mesmos dos polígonos que nós estudamos aí há pouco. O triângulo, a única coisa que ele não possui é diagonais. Então os vértices são os pontos A, B e C, onde você vê aqui maiúsculo, tá vendo? Os lados são os segmentos AB, BC e AC. A medida dos lados, ó, o lado BC, olha aqui, ó, o lado BC, ele está oposto ao ângulo A, no caso aqui esse ângulo alfa. O lado AC, ele está oposto ao ângulo beta. E o lado, cadê? AB, ele está oposto ao ângulo θ. Então, ó, lembrando aqui as figuras alfa, as figuras não, as letras gregas. Alfa, beta e essa aqui, ó, θ. Parece um O cortadinho no meio. Os ângulos internos são esse aqui, ó, BAC, esse aqui. ABC, que é esse aqui, ó, ABC, esse ângulo aqui, que é o ângulo beta. E o ângulo ACB, que é esse ângulo aqui, ó, são os ângulos internos. E as medidas dos ângulos internos são as medidas alfa, beta e θ. Agora a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Então, vamos observar em relação aos ângulos. Vocês lembram a classificação dos ângulos? O que é um ângulo agudo, um ângulo obtuso, um ângulo reto, um ângulo nulo? Todo mundo lembra aí? O que é um ângulo agudo? Quem lembra?
Alguém me fala aí, por favor, para lembrar. Tudo é classificado em relação a esse ângulo aqui. Como é que se chama esse ângulo? Muito bem. Qualquer abertura que eu tiver menor do que o ângulo reto, esse aqui é o reto, ele mede 90 graus. Ok? Se eu tiver qualquer abertura menor do que um ângulo reto, ele é o quê? Agudo. Se eu tiver qualquer abertura maior do que o ângulo reto, ele é obtuso. Não está me ouvindo? O som está ruim, turma? Eu vou tentar aqui. Vamos lá. Qualquer coisa vai estar disponível, certo? Então, ó, só relembrando aqui, porque vocês vão precisar para poder compreender de lá quando nós estudamos os ângulos. O ângulo reto, ele é simbolizado por esse quadradinho com esse pontinho aí. Então, são duas retas perpendiculares. Então, mede 90 graus. Qualquer abertura menor do que 90 graus, ou seja, entre 0 e 89, ele é chamado de agudo. Maior do que 90 e menor do que 180, ele é chamado de obtuso. Então, vamos lá. Se um triângulo ele possui os três ângulos internos agudos, repare, ó, os três ângulos, tá vendo? São menores do que 90 graus. Ele é chamado de triângulo acutângulo. Então, se os três ângulos internos são agudos, eu tenho um triângulo acutângulo. Se um dos ângulos internos desse triângulo for um ângulo de 90 graus, olha ele aqui, olha o símbolozinho aqui que a gente viu aqui agora. For um ângulo reto, significa que eu tenho um triângulo retângulo. Ok? Então, se todos os ângulos internos são menores que 90 graus, ou seja, são agudos, eu tenho um triângulo acutângulo. Se eu tenho um de seus ângulos internos um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Se um dos seus ângulos internos é maior do que 90 graus, ele passa a se chamar triângulo obtusângulo. Então, só lembrando, ele pode classificar conforme os seus ângulos internos em acutângulo, se os três ângulos internos são agudos. Ele pode ser retângulo se um dos seus ângulos internos é reto. E ele pode ser obtusângulo se um dos ângulos internos for obtuso. Ok. Tudo bem. Então, o triângulo retângulo possui um ângulo reto e dois ângulos agudos. Os lados que formam um ângulo reto, okay, de um triângulo retângulo são chamados de catetos. E o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Vou mostrar para vocês aqui agora como é que é isso. Ó, eu tenho um triângulo retângulo, que não é retângulo nem aqui nem na China. Deixa eu fazer ele aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo. Ó, como é que eu classifico? Esses lados que formam um ângulo reto, eles são chamados de catetos. Então, aqui é um cateto. Esse aqui é um cateto. E o lado que fica oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. É isso que ele está dizendo. A hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele está oposto ao maior ângulo, que é um ângulo de 90 graus, que o triângulo pode ter. Ok? Voltando.
Agora vamos classificar esses triângulos conforme a medida dos seus lados. Conforme a medida dos lados, ele pode ser o quê? Equilátero. Tá vendo aqui os tracinhos? Se os três lados têm medidas iguais, esses tracinhos aí estão indicando justamente isso. Ele é equilátero e equiângulo, lembra? Porque ele também tem os ângulos internos iguais. O que é que vai acontecer? Todo triângulo equilátero, aliás, eu vou falar daqui a pouco, porque senão vocês vão confundir. Antes eu vou primeiro falar sobre esse triângulo, depois eu volto. Então, se os três lados têm medidas iguais, ele é equilátero. Um triângulo que possui exatamente dois lados de mesma medida, ele é chamado de isósceles. Então, ó, nós temos aqui esses dois lados aqui com medidas iguais e esse aqui com medida diferente. A base tem uma medida diferente, então ele é um triângulo chamado isósceles. Se os três lados são iguais, ele é equilátero. Se ele possui apenas dois lados iguais, ele é isósceles. E aí eu tenho uma coisinha aqui, ó. No triângulo, em um triângulo podemos chamar qualquer um dos seus lados de base, porém, no triângulo isósceles é comum chamar a base o lado com comprimento diferente. Então, esse aqui, ó, é chamado de base do triângulo isósceles. Além disso, os ângulos da base desse tipo de triângulo, eles são congruentes. Quer dizer que ele está, ó, esse ângulo daqui tem a mesma medida que esse ângulo de cá. Isso é uma propriedade do triângulo isósceles. Agora eu posso falar. Todo triângulo equilátero ele é isósceles, porque ele possui pelo menos dois lados iguais. Mas nem todo isósceles ele é equilátero, porque para ser equilátero ele tem que ter três lados com medidas iguais. E por fim, um triângulo que possui todos os lados com medidas diferentes, ó, ele simbolizou aqui, ó, um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos. Ele está dizendo, olha, esse lado é diferente desse e desse aqui. Se ele tem três lados com medidas diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Então, voltando. Equilátero, três lados com medidas iguais. Isósceles, dois lados com medidas iguais. E escaleno, os três lados com medidas diferentes. E outra coisa importante, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Isso aqui é muito importante, ok? Porque se eu disser para vocês aqui, ó, esse triângulo daqui mede 60, esse aqui mede 60, e eu perguntar para vocês, olha, quanto é que mede esse ângulo daqui? Aí eu vou dizer x. E aí você vai me dizer quanto é que mede. Aí você vai lembrar disso aqui, ó. A soma dos ângulos internos é 180. Então eu tenho aqui, ó, 60 mais 60, 120. 120 para chegar em 80, falta quanto? Falta quanto, gente? (60) também. Vou repetir, mas com outro exemplo. É 60 também, então quer dizer que o valor de x é 60. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho um ângulo aqui que mede 30 graus. Eu tenho outro aqui que mede 75 graus. Minha pergunta é, quanto é que mede esse outro ângulo aqui que eu vou chamar de x? Lembre-se que a soma tem que ser igual a 180. E aí, quanto é que mede aquele x ali? (75), muito bem. 75 mais 75, 150, mais 30, 180. O último teste aqui, eu vou dizer que aqui mede x, vou dizer que aqui mede 110 graus e vou dizer que aqui mede 40 graus. Quanto é que mede x ali em cima? Vamos ver?
110 mais 40 dá 150. Falta quanto para completar 180? De 150 para 180 faltam 20? Faltam 30. Então o valor de x ali é 30. Então x é igual a 30. Ok? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Bom, olha só. Essas questões 12 e 13, eu vou deixar para vocês fazerem aí no livro de vocês, porque a gente vai precisar de régua, a gente não vai ter esse tempo daqui. Então vocês vão construir na questão 12. Ele vai ficar mais ou menos assim. Eu vou mostrar bem rápido, ó, para vocês não copiarem. A letra B, ele é equilátero, ele tem todos os lados iguais, todos os lados medem 12. Então vou deixar aqui rapidinho, mas vou passar. E no caso da questão 13, vocês vão precisar de transferidor. Eu vou mostrar aqui para vocês, lembrando como é que mede usando o transferidor. Ok? Então, por exemplo, na questão 13, letra A, ele quer saber, classifique os triângulos a seguir quanto à medida dos seus ângulos. Quanto à medida dos seus ângulos, ele pode ser o quê? Retângulo, quando ele tem um dos ângulos retos. Não é isso? Ele pode ser acutângulo, quando todos os seus três ângulos são agudos, ou pode ser obtusângulo, quando um dos seus ângulos internos é obtuso. Vamos lá. Vou pegar logo um dos ângulos aqui, ó. Tá vendo quanto é que está marcando cá em cima? Deixa eu dar uma ampliada aqui, ó. Tá vendo? 90 graus. Então eu já tenho esse ângulo C aqui, ó, medindo 90 graus. Então já posso anotar ele aqui, ó. O ângulo C é igual a 90 graus. Só vendo o ângulo C medindo 90 graus, eu já sei a resposta da questão. Quando um dos ângulos internos é um ângulo reto, esse triângulo é chamado de o quê? Hein? É um triângulo retângulo, gente. Vamos ver aqui a letra B. Quanto está medindo esse ângulo E aí? Diz aí para mim, mais ou menos. Repare que eu tenho aqui, ó, 80 vai até 90. Então ele está por volta de 87. Então eu vou dizer que esse ângulo ele tem 87 graus. Vamos ver o outro ângulo. Vamos ver esse ângulo D aqui. Quanto é que está medindo esse ângulo D? Quem consegue ver aí? 0, tá vendo aqui? Ele está entre 45 e 50. Vamos dizer que ele tem 43 graus. Então o ângulo D, ele tem 43 graus. E por fim, que eu vou deixar os outros para vocês fazerem sozinhos, o ângulo F. O ângulo F, ó, tá medindo quanto desse ângulo F? Por volta de 40. Isso. 40. Porque falta 40, né? Isso, 87 mais 43 dá o quê? 90 dá 130. 130 para 180 falta 50. Então ele está medindo 50.
Então esse ângulo F, ele mede 50 graus. Todos os três ângulos são o quê? Menores do que 90, são agudos. Então como é que eu classifico esse triângulo? Acutângulo. Não é difícil, não. Tem que estudar.